Existem alguns elementos que são muito comuns de se ver quando jogamos games. Por exemplo, quando jogamos um jogo em terceira pessoa, vamos ficar constantemente olhando as costas do nosso personagem. Já no caso dos jogos em primeira pessoa, vamos passar muito tempo olhando para sua arma. Em jogos de corrida, temos o carro ou seu painel na maior parte do tempo no nosso campo de visão. Porém, existem outros elementos muito marcantes. Por exemplo, existe um que depende muito da sua habilidade ou da falta de habilidade, pois isso faz você acabar se deparando mais ou menos com ele. Eu estou falando das telas de morte. Isso mesmo, aquela telinha especial que colocam no jogo só para te avisar que fracassamos. E é maravilhoso ver o quão criativos os desenvolvedores conseguem ser na hora de nos avisar que somos uma grande derrota. É uma mistura de esmero com maldade. E eu acho isso lindo. Existe aquele modelo bem clássico, uma tela dramática com letras grandes em tons avermelhados. É um estilo bem simples e efetivo. Quem é acostumado com os jogos da From Software com certeza já viu muito uma tela assim. Eu, por exemplo, estou a um passo de ter essa imagem aqui queimada na retina dos meus olhos. Esse é um estilo bem simples que ficou bem popular nos Souls-like, mas tem aos montes. Não tem nada de muito especial neles, apesar de ser bem marcante. Mas eu gosto de ver algumas variações desse formato simples. Temos, por exemplo, nos GTAs. A Rockstar gosta de dar uma estilizada nisso. Às vezes coloca umas gotas de sangue, faz um efeito legal com a câmera e, claro, coloca uma mensagem diferente de acordo com o contexto do seu fracasso. Como se esquecer da primeira vez que "se fudeu" apareceu na tela do meu PlayStation 3. Jogar GTA V se tornou um desafio enorme, pois eu não podia morrer de jeito nenhum se minha mãe estivesse olhando para a tela do jogo. Ainda nesse tópico, existem aqueles jogos que gostam de te perturbar antes de te passar a mensagem da derrota. Por exemplo, Resident Evil 2. Ele não se contenta em avisar que você morreu, ele precisa te mostrar isso de uma forma brutal. Continuando nessa vibe de perturbação, um dos meus jogos favoritos adorava presentear o jogador com isso daqui, e tem uma para cada um dos 16 inimigos do jogo. É bem simples, mas também é perturbador. Ao menos eu achava isso quando era criança. E criança costuma se traumatizar facilmente, né? Quem não teve trauma jogando um Zeldinha, por exemplo? De quem foi a ideia de colocar isso aqui no jogo? E a cena de game over em si é bem impactante. Para dar uma amenizada nisso, vamos falar de um clássico da SEGA. SEGA Rally é um excelente jogo de corrida, mas ao menos para mim, o maior destaque desse game é a sua tela de derrota. Game over, yeah! Isso aqui, meus amigos, isso é arte. Ok, mas voltando a falar de coisa boa. Tela de morte raiz. Morte mesmo. Oregon Trail pode não ser um jogo tão conhecido hoje em dia, mas poucas mensagens são tão icônicas quanto essa aqui. É de uma simplicidade e exatidão tão bonita que chega a emocionar. Jogos de luta também têm uma boa cota de telas assim. Os continuos de Street Fighter 2 são clássicos, mas eles não costumam acabar em morte. A franquia Final Fight teve uma ideia melhor, que ajuda a persuadir o jogador a colocar mais ficha na máquina. Afinal, ninguém quer ver o personagem ser explodido, né? Bom, às vezes a gente quer. E é até por isso que a franquia Mortal Kombat tem a sua principal característica focada nas mais criativas formas de matar os seus personagens. Isso só acontece quando um jogador faz um fatality. Mas se você estiver jogando contra alguém, isso aqui pode muito bem ser a sua tela de morte. Aproveite. Fatality. Ermac wins. Flawless victory. Porém, quando falamos de telas icônicas, eu percebi que as mais lembradas acabam sendo aquelas bem mais simples. Por exemplo, as que comentei por primeiro. O Wasted do GTA, por exemplo, está entre as mais citadas pelos jogadores, além do You Died de Dark Souls e Resident Evil. Junto a essas, muito se comenta sobre Donkey Kong Country, Conker's A Bad Fur Day e outros clássicos da Rare. Eu acho interessante em como essa simplicidade consegue ser tão efetiva entre os jogadores, sendo essa uma maneira bem marcante de concretizar uma característica do game no imaginário de quem joga. Mas existem algumas telas que ainda se sobressaem mais do que essas, principalmente pelos elementos sonoros que apresentam. Voltando brevemente a falar de jogos de luta, quem nunca ouviu um "You lose"?
do Street Fighter. Isso aqui é um sinônimo de derrota, mas eu particularmente gosto muito dessa aqui. Snake, answer me! Snake! Snake! Tudo é perfeito. O desespero na voz do rádio, a música de fundo e essa fonte exageradamente estilizada de Game Over. Acho difícil conseguirem superar isso aqui. Tá bom, não é tão difícil, né? Desde o início do vídeo tem uma tela que tá brigando pra aparecer por aqui. É de uma franquia relativamente nova. Surgiu na 7ª geração, com PlayStation 3 e Xbox 360. É claro que eu tô falando de Batman Arkham. Muita coisa nesses games são influentes. O combate principalmente. Mas o assunto desse vídeo aqui é outro. As telas de derrota dessa franquia aqui é um show à parte. Aqui o inimigo que te derrotou simplesmente aparece em tela e te manda um recado. Para o jogador mesmo, como se você fosse o Batman. Daí eles podem te provocar e debochar de você. As melhores telas, claro que ficam com os antagonistas principais do herói. É incrível ver o Coringa literalmente coringando porque conseguiu vencer o Batman. Simplesmente icônico. E acho válido ressaltar que coisa parecida acontece nas telas do game Middle-earth Shadow of Mordor e na sua sequência também. Porém, aqui temos os vilões que nós vamos cultivando ao longo da nossa jornada. Fica até mais pessoal. Como falei no início do vídeo, se você joga bem, essas telas te afetam pouco. Mas esse não é o meu caso. Porém, é muito legal ver o cuidado que os desenvolvedores colocam até mesmo nesse tipo de situação. E acho ainda mais interessante perceber como esses elementos se tornam marcantes e icônicos para a comunidade. Mas enfim, você acha que faltou citar alguma tela de morte aqui no vídeo? Comenta aí as suas favoritas. Por favor, não fracasse comigo. Então não deixa de se inscrever e largar um like aqui no vídeo. Eu sou o Vico e até mais.